de Cultura e da sua direção, que quero dar as boas-vindas a todos e destacar a importância que para nós tem esta parceria com o Fórum Demos, para, sobretudo, assinalar esta memória do 25 de Abril e fazer uma reflexão que é cada vez mais importante e mais oportuna dentro daquilo que foi, daquilo que queremos que seja, não é? Daquilo que queremos. Por isso, agradeço muito particularmente a Oliver Vasconcelos, porque representa o Fórum Demos, mas também é da casa e tem aqui uma relação já com vários projetos que temos em curso e que sempre a andar, portanto é importante. Queria agradecer à professora Maria Emília Prado, professora catedrática da Universidade do Rio de Janeiro, e também ao Tony Checa, muito escritor, jornalista e nosso bolseiro. Portanto, é da casa. Bolseiro nunca deixa de ser alguém que tem uma relação muito especial connosco e que é da casa. O tema, já referi que é o impacto internacional do 25 de Abril, portanto, refletir sobre essa dimensão internacional na perspectiva de abordarmos da origem da terceira vaga democrática ao futuro. Eu, portanto, desejo a todos uma boa conferência, um bom debate e queria dizer que somos poucos aqui, mas somos sempre muitos, porque está a ser divulgada esta conferência, este debate está a ser divulgado via streaming. Portanto, sabemos que muitos sócios do Centro Nacional de Cultura estão a ouvir e, portanto, é com certeza cada vez mais com o recurso a estas novas formas de comunicação uma maneira de estarmos em contacto com quem também ou não pode ou por alguma razão tem dificuldades em se deslocar. Portanto, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Não agradeci ao outro conferencista que estará também virtualmente, Guilherme Oliveira Martins, que é o presidente do Grande Conselho do Centro Nacional de Cultura e membro da direção, porque ele é da casa. Portanto, penso que ficam os nossos agradecimentos com as minhas desculpas de ter que me retirar, mas eu depois tenho a possibilidade de ouvir. Portanto, é também de repetir e de ouvir. Portanto, uma boa tarde e fico à espera depois dos resultados, não é? Porque vamos aqui tirar conclusões que vão ser importantes para a nossa perspectiva de futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Calado, pelas suas palavras iniciais e por ter apresentado os conferencistas. E, portanto, eu não o vou fazer. Queria dizer só que, como já foi dito, está a ser divulgado por streaming, que o Guilherme de Oliveira Martins não se pôde juntar a nós por problemas profissionais, razões de ordem profissional, mas gravou um depoimento sobre o tema da nossa discussão que nós iremos passar no fim das duas intervenções. Queria dizer 2 ou 3 palavras apenas sobre o que é que nós estamos a iniciar e o debate que queremos promover. Vão-se comemorar, como nós todos sabemos, os 50 anos do 25 de Abril e vão-se comemorar num momento especial. Num momento em que há a convicção de que a vaga democrática que se iniciou com o 25 de abril de 1974, como disse o Samuel Huntington, é a única coisa de Samuel Huntington que eu gosto de citar, que depois Samuel Huntington foi autor do Choque das Civilizações, que muito mal fez às relações e à fraternidade humana, mas ele, com clareza e com compreensão do fenómeno que estava a ter lugar, anunciou, pós a Revolução de Abril de 1974 e a democratização da Espanha e da Grécia, que tinha iniciado uma nova vaga democrática. Há várias vagas democráticas na história da democracia. Esta seria a terceira vaga democrática. E nós todos sabemos que, pós 74, nos anos 70, se deu a democratização da Europa do Sul. Todos os países da Europa Ocidental se tornaram países democráticos. Nos anos 80,
deu-se a democratização na América Latina, a vaga democrática prolongou-se para a América Latina, nos anos 90 prolongou-se na Europa Central e de Leste. E já neste século, no princípio da segunda década deste século, em 2011, nós vimos uma vaga democrática no mundo árabe que, infelizmente, já foi num momento de reversão democrática. E hoje, os estudiosos da questão da democracia já não se dedicam a vagas democráticas. Dedicam-se àquilo que eles chamam a vaga autocrática. O que está a acontecer é que todos os anos há menos democracias que nos anos anteriores, ou piores democracias. Algumas continuam a ser formalmente democracias, mas são aquilo que se chamam hoje democracias iliberais, que é uma contradição dos termos, não é? Então, o caso da Hungria, da Polónia. Essa vaga autocrática é uma ameaça séria à sobrevivência da democracia e é levada a cabo por forças políticas antidemocráticas que ganharam espaço eleitoral, ao contrário do que se passava nos anos 60, 50, em que os autocratas chegavam ao poder por golpes militares. Hoje, os autocratas chegam ao poder, os iliberais, pela via parlamentar. Portanto, por um processo que podíamos chamar democrático. É pelas eleições que chegam ao poder e, a partir das eleições, procuram desconstruir o sistema democrático. Nós vimos isso com grande preocupação em duas grandes democracias, na democracia americana, com Trump, e na democracia brasileira, com Bolsonaro, que tentaram desconstruir o sistema, o Estado de Direito, construir democracias iliberais. Simplesmente houve uma resistência muito forte da sociedade civil e do Estado de Direito e não triunfaram. Pelo menos até hoje não triunfaram. Portanto, quando nós estamos a discutir no 25 de abril de 1974, o 25 de abril de 1974, hoje, nesta série de conferências que vamos organizar de abril a abril, deste abril a abril do ano que vem, nós estamos a colocá-lo neste contexto específico da vaga autocrática. Há outra dimensão do 25 de abril que foi muito menos estudada. Sobretudo em Portugal, se deu muito pouca importância. Foi a descolonização. O 25 de abril de 1974, a Revolução Democrática em Portugal, não foi só fruto da ação dos militares de abril. Isso é extremamente importante termos em consideração. Ficou a dever-se imenso à luta de libertação nacional, à oposição à ditadura portuguesa e à sua política colonial em África. Tinha havido uma vaga de independência, já estamos a falar de vagas, no pós-Segunda Guerra Mundial, que só se completou em 1975 com a independência das antigas colónias portuguesas. Portanto, esta questão do lugar das lutas de libertação nacional na democracia portuguesa não foi verdadeiramente estudada. E no pós-25 de Abril, isto é outra dimensão que nós queremos dar muita importância, não se fez um trabalho de memória, um trabalho de justiça sobre o que tinha sido o colonialismo português e a guerra colonial portuguesa. Pelo contrário, continuamos com um discurso que parecia que vinha do antigamente. O discurso que nós chamamos luso-tropicalista. E aí também, e é muito interessante, por aí terminava antes de dar a palavra aos nossos oradores, aí também há uma mudança significativa. O facto de em Portugal ter aparecido uma corrente antidemocrática, com representação parlamentar e com um revisionismo histórico sobre o que foi o colonialismo, está a levar as elites portuguesas democráticas e os partidos democráticos portugueses a reverem o seu discurso lusotropicalista. E talvez o mais simbólico disso tenha sido o discurso que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez agora na Assembleia da República no 25 de Abril, quando confrontado com a violência
antidemocrática do Chega na Assembleia. E ele disse, temos que nos lembrar que há uma relação entre a nossa democracia e a luta pela independência nacional. Temos de tomar em consideração que fomos colonialistas. Ora, isto é uma mudança significativa no discurso do Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa, como muitos, durante muitos anos, décadas, cultivou o discurso lusotropicalista sobre o papel civilizador do colonialismo português, o dar novos mundos ao mundo, como se não houvesse mundos em África, não houvesse outros mundos. Tudo isso ele pôs em causa, está a ser posto em causa pelas elites portuguesas, e ainda bem, perante a ameaça da extrema-direita em Portugal. E tudo isso é o pano de fundo da nossa conversa. Mas para a nossa conversa ter substância, nós temos a grande vantagem de ter connosco dois excelentes especialistas para nos falarem do impacto que o 25 de Abril teve em África e no Brasil, e depois ouviremos o comentário do Guilherme de Oliveira Martins e teremos um debate com a sala e entre nós sobre este tema. E eu dava já a palavra para começarmos por África, porque tem uma relação muito direta com o 25 de Abril, e dava a palavra ao Tony Checa, como já foi dito, que é escritor guineense, e que viveu todo esse período, e tem muito certamente para nos dizer. Pedi ao Tony que se falasse aí uns 10 minutos sobre esse tema, para podermos seguir uma boa discussão. E muito obrigado por ter aceito o convite. E aqui está, para dar o ponto de nosso debate. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar um bocado sobre um tema que nos é muito grato, sobre um tema que ainda percorre um caminho difícil. Eu diria mesmo que andamos um bocado descaminhados. Estar aqui a conversar sobre este tema faz-me lembrar uma afirmação do Mário Pinto Andrade, em Bissau. Trabalhei com ele há alguns anos na área da cultura e da comunicação social, em que ele dizia: há situações que engendram responsabilidade à escala dos homens. Esta é uma delas. Não é? Nós temos uma experiência, mas temos uma visão também bem nossa, bem africana. Mais do que africana. É africana, mas é sobretudo guineense. E é guineense também com uma parte cabo-verdiana, fundamental e importante para aquilo que foi todo o processo que, lamentavelmente, foi interrompido. Não obstante os índices elevados de democracia em Cabo Verde e a liberdade que existe, a verdade, porém, é que o projeto-mãe ficou a meio. O projeto da unidade aqui na Cabo Verde, que poderia, do meu ponto de vista, influenciar não só os dois países, como também os países da sub-região, hoje conhecidos por CDAO, e, por que não, toda a África. Este processo foi interrompido por mal dos nossos pecados e o programa que existia ficou a meio. Ficou a meio e hoje sou uma pessoa que tem saudades de um tempo que não viveu. Eu tenho saudades daquele período do século XV ao século XIX. A relação da África com o resto do mundo, com a Europa, com a América. Tratados, acordos, a forma como as coisas eram tratadas nessa altura. Depois veio colonização, a ocupação da África. E nós hoje estamos a ser, portanto, a consequência de todo esse contexto, esses contextos, de tudo o que se passou, do que foi feito e o muito que ficou por fazer. Quando Amílcar Cabral dizia que a luta de libertação é um ato de cultura, e teve mais uma outra ousadia, dizer que a língua portuguesa, a língua do colonizador, é a grande herança que vamos receber do sistema que nos oprime e que amanhã nos vai ser muito útil. E isso depois traduziu-se em coisas muito concretas. Cabral era um teorizador,
o ideólogo, mas fazia acompanhar tudo de uma prática consequente e em sintonia com os objetivos almejados. É aí que ele dá primazia à comunicação, cria uma rádio, a Rádio Libertação, falada em línguas: português, a língua guinense, o crioulo, e mais 5 línguas nacionais da Guiné-Bissau. Nós somos um pequeno país que tem uma centena de ilhas em pleno Atlântico e tem cerca de 30 etnias. Portanto, temos tudo o que é preciso para que realmente o nosso projeto enfrentasse sérias dificuldades. E enfrentou. Enfrentou na medida em que havia todo um programa, havia toda uma ação pedagógica, porque não se tratou o movimento de libertação na Guiné-Bissau, a luta armada de libertação nacional, não foi, de facto, foi dos palcos de guerra em África, do meu ponto de vista, e eu sou suspeito, como guineense, a guerra mais consequente. Não tínhamos medo da palavra. Dura. Uma guerra que custou. Ainda hoje, ninguém sabe quantas pessoas morreram. Quantos guineenses, quantos portugueses. Ninguém sabe. E foi mesmo consequente a esse nível também, nas frentes de batalha, na ocupação do território, mas também na narrativa, no discurso, na irmandade divulgada e defendida. Quando ele tinha sido a preocupação de falar para os guerrilheiros guineenses e cabo-verdianos na mata, mas também a preocupação de falar para os soldados portugueses que estavam do outro lado da trincheira. E esta luta é contra o mesmo inimigo. O inimigo que nos oprime é o mesmo que nos oprime a vocês. Sejam do Minho, sejam do Porto, sejam do Alentejo. Portanto, e essas mensagens passavam. Eu passei horas, o Mário de Andrade, o falecido Mário de Andrade, dizia: tu és completamente louco. Eu passava horas da madrugada a ouvir as gravações da Rádio Libertação, sobretudo os discursos da Mira Cabral. E realmente eram de uma pedagogia enorme. Ele defendia uma unidade, mas não era uma unidade qualquer. Era uma unidade numa perspectiva africana, uma perspectiva de desenvolvimento, uma perspectiva da negação de separação de pessoas com direitos consagrados. Ele já falava na questão do género, os direitos da mulher. Ele já defendia um programa que condenasse as chamadas crianças de talibês, os meninos que não têm direito a nada. Coloca-se-lhes uma caneca de metal com um aramezinho enfiado no pescoço e todo o dia, toda a noite, andam de rua em rua, de beco em beco, a pedir esmola. Para quê? Para entregar aos homens grandes, muçulmanos, supostamente os tutores e professores daqueles meninos. Ele já na década de 60 tinha este posicionamento. E se nós tivermos em conta que no seio do PAIGC havia muçulmanos, mandingas, fulas, fulupes, cada uma dessas etnias com a sua própria sensibilidade, com toda uma história que arrastavam, com ligações às tabancas, às comunidades. Ele fez isso. E, nesse aspecto, nunca recuou. E, realmente, ele preconizou uma sociedade que é aquela que nós não temos. O 25 de Abril chega e houve uma festa grande na Guiné-Bissau que durou horas, dias, meses. Uma grande festa. Grande festa. Mas bastaram meia dúzia de anos para vir a desilusão. E a desilusão nasce no seio do próprio PAIGC, entre os principais dirigentes do PAIGC. E aí nós apiamos. E apiados continuamos. Eu que não sou daquela geração, mas menino da hora de Pindiquiti, como nos intitulou Mário de Andrade, porque nós registramos no papel o acontecimento trágico do massacre de Pindiquiti, onde morreram vários marinheiros e trabalhadores do Porto de Bissau, em greve, reivindicando menos horas de trabalho e melhores salários.
E nós registramos no papel e escondemos e guardamos. Ficou ali. Não houve intenção de produzir nada, nenhuma tese, nenhum livro de poesia, coisíssima nenhuma. Cada um escreveu no sossego do seu quarto. E é com Mário de Andrade, que era um dinamizador dos temas, dos problemas, por mais difíceis que eles fossem, mesmo quando ele via que não havia espaço para grandes diálogos, nas vésperas de 14 de novembro de 80, ele dizia: é preciso falar, é preciso contrariar com a palavra, porque se a palavra não contraria, logo vem as armas. E não se esqueçam que Amílcar Cabral só usou armas quando não teve mais chance. E é verdade. É verdade porque eu, nos meus trabalhos como jovem jornalista na altura, falei com vários companheiros e companheiras de Amílcar Cabral. E revelaram-me esse segredo. No dia em que ele decidiu entregar as armas aos guerrilheiros do PAIGC nas matas da Guiné, ele voltou-se para a companheira e disse: já me perguntaste 3 ou 4 vezes o que é que eu tenho. Não estou doente. Não é paludismo, não é malária. É a minha cabeça, é o meu coração. Eu terei feito a grande asneira da minha vida entregando armas a camponeses analfabetos. Isto pode não ser bom, mas não tinha outra solução. Até porque Cabral perde uma base de apoio muito grande nas zonas urbanas, mas também nas zonas rurais, precisamente porque foi adiando a decisão de avançar para a chamada ação direta, que era a luta armada de libertação nacional. Portanto, a dimensão desse homem, a dimensão humana, a sua preocupação com o outro, quando ele privilegia a construção de escolas piloto, quando ele privilegia a formação das mulheres do PSGC, que as manda formar em tudo que eram centros, países que dessem algum apoio ao PSGC, muitas vezes diziam: não nos deem bolsas de estudo. E foi assim que se formaram as primeiras enfermeiras, médicas, socorristas, doutoras e guerrilheiras do PAIGC. Mas é o mesmo homem que, com a sua dimensão que nos deixa tanta falta, que, em pleno Kremlin, diz não aos soviéticos. Nós não vamos proclamar o marxismo-leninismo. Foi bafejado pela sorte. Eles estavam em pleno Kremlin. E as relações com Moscou eram boas, eram fundamentais e determinantes para o processo revolucionário em curso, como era também com Cuba. E a conversação ajudou, porque estava em causa o projeto de um maior apoio à guerrilha do PSGC. Mas não ajudou. Ele foi bafejado mesmo pela sorte. Uma mesa enorme em pleno salão de Kremlin. Há um dirigente juvenil, um jovem, que deixa a gravata. Ele não estava habituado a usar a gravata. Deixa a gravata, foi ao Kremlin, puseram-lhe a gravata e deram-lhe um nó. A gravata quis beber a sopa. E a sopa deles é muito boa. Quis beber a sopa. E então fez ali um burburinhozinho, Cabral percebeu que havia uma agitação, que tentou saber: não, nada, depois não. O fulano é que deixou a gravata cair no prato de sopa. Ele que deixa ficar a gravata a beber a sopa. E ele quebra o protocolo e pede uso da palavra. Protocolarmente só falaria já no fim, até porque as pessoas não tinham sido um êxito, porque ele recusava-se determinantemente a qualquer tipo de proclamação desse género e evocava o índice de alfabetismo, a falta de preparação, os conhecimentos científicos que não existem, as condições, as prioridades, as etapas da luta. Se calhar um dia chegaremos lá, mas para já não temos condições, não temos matéria-prima, não temos ferramentas. E então ele pede e depois lá concedem a palavra. E ele diz: está aqui, fez mais um discurso dentro deste narrativa que eu agora evoquei, e ele diz: eu falei-vos, eu disse-vos, vocês vejam um jovem, 18, 19 anos, que não sabe estar a mesa, ele assustou-se, cristais, escandelabros.
vários pratos, vários copos, várias taças, nervoso, e deixou a gravata soltar-se do peito e cair no prato de sopa. Que marxismo-leninismo é que ele vai implementar? Como é que ele vai entender e explicar aos seus pares? Portanto, isto não é demagogia. Esta é a nossa realidade. Nós vivemos num atraso provocado pelo colonialismo. Não tivemos acesso à escola. Ainda hoje, no nosso país, na nossa terra, há o Estatuto do Indigenato para os homens e as mulheres. Uns podem caminhar, outros não podem ir por aí também. Uns podem ir à escola, outros, a maioria, não pode ir. Então, ele foi explicando isso pedagogicamente. E ele conseguiu dar a volta ao rotundo não do Kremlin, conseguiu que o apoio continuasse, não fez nenhuma proclamação e voltou para as bases militares do PSGC com novidades de mais armamento, mais bolsas de estudo, que ele pedia sempre. Tudo na área da saúde, da educação, da comunicação, da imagem, da fotografia. A meio da luta, ele conseguiu que o PSGC formasse em Cuba a primeira equipa de cineastas da Guiné-Bissau. Eram 4 jovens, 4 rapazes e 2 meninas. E saíram lá da formação com boas notas. E quando saíram, não saíram só com a teoria. Na prática, porque eles depois foram para as frentes de combate e filmaram. Conseguiram captar para a história aqueles momentos enquanto decorriam. Foram autênticos guerrilheiros. E construíram toda uma pedagogia de libertação que quando um grande amigo meu, Paulo Freire, vai a Guiné-Bissau, ele utilizava esses cenários para alfabetizar. E alfabetizava em crioulo, alfabetizava em português brasileiro, mas alfabetizava. Funcionou. As mulheres chamadas mulheres bideiras são as mulheres que vão comprar as coisas nos centros de abastecimento e depois revenderem. Compra 3, vende a 3,10. Essas mulheres aprenderam a fazer as contas e passaram a ter um negócio altamente rentável. Devido àquela solidariedade, o espírito da solidariedade que nós, na Guiné-Bissau, tivemos o privilégio de adotar e implementar. Hoje nada disto existe. Eu que sou uma geração que acreditou em tudo, uma geração que se empenhou, peito aberto, aceitou sacrifícios. Nos primeiros tempos, não importava de onde cada um saiu, mas ninguém reivindicava nada. Tínhamos direito a uma refeição, ao maço de cigarros no pincha, salvo erro produzido em Cuba, ponto final. E assim fomos avançando e trabalhando, seguindo, portanto, aquela doutrina da libertação, da igualdade dos homens. Portanto, nós tínhamos todo um sonho, mas hoje, eu que faço parte dessa minha geração, eu acho que nós somos uma geração de predadores. O contexto africano não ajuda, não sugere nada de bom. Quando a União Africana, ou OA, é transformada na União Africana só, ou OA para UA, nós pensamos, bom, parece que é agora. Mas foi só de pouca dura. Quando uma nova equipa de técnicos, salvo erro coordenada por Carlos Lopes, Guinense Carlos Lopes, que hoje é professor na África do Sul, avançou com os projetos, com os programas, automaticamente e de uma forma gradativa, mas maldosa, foram adiando, até a União Africana ser hoje pior daquilo que foi a OA. Portanto, nós perdemos essa oportunidade. E o outro mundo, o mundo ocidente, também não favorece com as suas atividades, com a sua falta de solidariedade. Não se percebe, quando se falou tanto de globalização, da democracia, uma nova vaga, uma lufada de ar fresco. E hoje as barreiras, as fronteiras são de morte. Tanta gente a morrer no Mediterrâneo, Lampedusa, por aí fora. Essas marcas, essas situações, realmente impedem que haja uma visão positiva. Eu não quero ser pessimista. Nunca fui pessimista.
Mas hoje, digo, olhando bem para o mundo, sentindo o pulsar do mundo, eu temo que possamos estar muito mais perto de uma guerra pior do sempre. E esta guerra podia ter sido evitada, devia ter sido evitada. Do ponto de vista humano, do ponto de vista da sobrevivência, das prioridades que o planeta tem para se manter, devia ter sido evitado a todo o custo. E se as forças reais quisessem, ela teria sido evitada. Inclusive, eu acho que o próprio ataque russo à Ucrânia podia ter sido evitada. Quando o homem quis, quando os líderes políticos tinham a estatura de liderança moral, tanta coisa não aconteceu porque deram peito às balas, porque usaram a palavra. Foi o primado da palavra, do diálogo, da concertação. Ceder um bocado para ganhar muito depois. Porque não? A política de pequenos passos. Pensar global, reagir local. Esse é o princípio que eu acho. Não vou continuar, acho que já falei demais. Mais que eu queria. Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção. A visão pessimista do mundo atual, acho que é uma visão que é partilhada por muita gente. Vamos ouvir agora a Maria Emília Prado e vamos talvez entender que o 25 de Abril não morreu no Brasil. E, portanto, o futuro pode ser um pouco menos sombrio. Vimos esta transformação enorme no Brasil, muito recente, e um regresso do Brasil ao caminho democrático, com imensa dificuldade, certamente. Mas vamos ouvir a Maria Emília Prado, agradecendo-lhe muito ter aceito o convite para falar aqui. A Maria Emília Prado, como já foi dito, professora catedrática de História do Brasil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos hoje o privilégio que ela vive em Portugal e a generosidade de que ela aceitou, como o Tony também a sua generosidade agradece, vir falar aqui hoje. Maria Emília. Emília, por favor. Obrigada. Boa tarde, quer dizer, boa noite já. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Álvaro o convite, a gentileza desse convite de estar aqui. E eu vou tentar, eu preparei um texto, mas eu não vou ler, tá? Eu vou tentar falar algumas coisas a respeito do, digamos assim, das influências do 25 de abril de 1974 no Brasil. Antes, eu só queria fazer uma referência, já que na fala do Álvaro ele falou sobre a questão do lusotropicalismo, e o lusotropicalismo dá um seminário só sobre ele, porque é muito curioso a forma como ele foi, vamos dizer assim, construído no Brasil por Gilberto Freire, e a forma como ele foi vivido, e até hoje ainda, em Portugal. São coisas bem, bem curiosas, porque elas são bem diferentes. O lusotropicalismo, acho que, de certa maneira, serviu bastante ao governo salazarista, e isso é curioso, se a gente for ver se no Brasil aquilo foi um conceito antropológico de um antropólogo até muito criticado, né? Tinha uma finalidade meio específica, digamos assim. Ele escrevia à mesma época que Oliveira Viana, que também fazia uma leitura positiva, digamos assim, da colonização, não tão adocicada quanto a do Gilberto Freire. A do Gilberto Freire também tem algumas razões pelas quais ele escreveu e falou sobre aquela Casagrande Senzala adocicada, né, digamos assim. Mas não vem ao caso agora, eu só queria fazer essa referência e dizer, só para completar, que a fala do presidente Marcelo foi importante, realmente, agora, porque não só a questão de África, mas a questão mais para trás, das colonizações mesmo, né, de Portugal, ou seja, a escravidão, que é quase que uma
coisa que não se fala em Portugal, não se fala no livro didático, não se fala nas escolas e como se não tivesse acontecido. E aconteceu não apenas na metrópole, aconteceu em Lisboa, né? Como aconteceu nas colônias, né? E é uma coisa que precisaria realmente de Portugal fazer uma revisão. Não é nem revisão, né? Na verdade, é encarar essa questão. Mas isso é só porque, já que o Álvaro falou, eu aproveitei a deixa. Não era sobre isso que eu ia falar, e isso aí dá panos para manga, como a gente diz, né? Dá um seminário inteiro. 74, no Brasil, os ecos da Revolução. Em 1974, assume mais um presidente do governo militar, aquele que também é visto como um pouco mais aberto, né? O general Ernesto Geisel, que levaria à abertura política, mas não tão aberto assim, mas, enfim, ele procurou se ver desta forma. E 74 chega no Brasil praticamente junto da posse dele, né? E a Revolução foi vista e foi lida e foi debatida na imprensa, no âmbito oficial, ou seja, Ministério das Relações Exteriores. E um outro dado importante também é a questão do exílio político, que a partir de 74, Portugal será também mais um país do exílio, dos exilados brasileiros. E eu vou deixar só por fim a questão da música de Chico Buarque, né? Que ele também vai lançar em seguida a Revolução, mas que vai ser proibida no Brasil por razões óbvias. Bom, do ponto de vista do Estado, né, do general Geisel, o que vai acontecer é uma coisa bastante curiosa, que é o fato de que, apesar de ser um governo ditatorial, a abertura política, a queda do salazarismo, será vista com bons olhos. Por que razão? A África, né? A finalidade aí é porque, de algum tempo, os governos militares já queriam uma relação mercantil com a África e, evidentemente, que a existência da situação colonial tornava isso muito difícil. Portanto, num primeiro momento, o governo brasileiro, ditatorial, recebe e vê com bons olhos, tanto que vai ser praticamente o primeiro governo a reconhecer, né, o novo regime, ainda que vai também se oferecer para dar exílio a Marcelo Caetano, claro, mas vai reconhecer e vai ver isto repetindo, com bons olhos, porque, afinal de contas, era a oportunidade que se esperava de que o Brasil, então, pudesse não apenas permanecer nas suas primeiras relações, mas aumentar essas relações comerciais com as antigas, aqui vão ser as antigas colônias portuguesas em África. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista mais do Estado, né, e do governo, a Revolução vai ser bem vista, porém, só por esse lado, por esse ângulo. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais para frente. A imprensa. A gente tem uma grande imprensa no Brasil, né, principalmente representadas por 3 grandes jornais, um deles hoje em dia já não existe mais, que é o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que era um jornal, digamos assim, com um viés um pouco mais democrático, principalmente a partir dos anos 70. Os outros 2, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, são 2 grandes jornais de circulação diária,
Mas os três participaram do golpe de 64, os três apoiaram. O que ocorre é que, 10 anos após o golpe, a relação da grande imprensa com os governos ditatoriais, ela já era uma relação tensa. Razão pela qual a grande imprensa pôde noticiar em primeira mão, em capa de jornais, saiu edição extra no próprio 25 de abril, no dia 26 eram páginas e páginas, né? A Revolução de 74, a Revolução dos Cravos. Eu fiz aqui, mas eu não vou ler, depois, se for o caso, tem várias citações dos jornais se referindo à questão do clima em Lisboa, de toda, vamos dizer assim, dos primeiros momentos de toda a euforia, né? E do que isso podia significar para o mundo, para a América Latina e para o Brasil em especial. Então, durante os dias que se seguiram, foram muitas notícias positivas, um pouco mais para frente, algumas notícias já um pouco mais se referindo à questão de alguma desordem, principalmente em Lisboa, né, e algum medo de que as coisas pudessem não caminhar tão bem. Mas, de uma maneira geral, a grande imprensa deu muita voz, né, e refletiu isso, e pôde até, apesar da ditadura, pôde noticiar, e a ditadura abre exatamente esse espaço pelos interesses em África. Eu estou voltando a frisar, mas porque isso é importante. O Jornal do Brasil, como eu disse, eu até trouxe, depois posso passar para a plateia. A gente tinha um cartunista bastante conhecido e famoso, que era o Ziraldo. Ele fez várias charges sobre... Parece no streaming. No streaming. Sim, claro. Eu esqueci, verdade. Sim. É o Ziraldo. Sim. Ele vai fazer várias charges sobre o 25 de abril. Eu faço depois uma referência a elas. E o Pasquim. O Pasquim era um jornal alternativo, esse durante muito tempo censurado, mas era um jornal alternativo e lido por uma certa, digamos assim, classe média intelectualizada, né? Não era o jornal em que houvesse uma circulação muito grande do ponto de vista de acesso para as pessoas, né? Era um jornal sempre muito censurado, sempre visto como um jornal de esquerda, e a grande maioria dos seus participantes, digamos assim, e dos seus fundadores eram, né? Então, o Pasquim é uma questão quase que à parte, né? Claro que o Pasquim noticiou muitas vezes. O Ziraldo vai fazer, eu trouxe duas charges dele, né? Uma no dia 27 de abril de 74, onde ele faz a referência do Viva a Liberdade, como é que se escreve mesmo, quer dizer, ou seja, né? O fato de que, será que as pessoas ainda sabiam, ainda tinham alguma ideia do que poderia ser a liberdade? E ele também vai fazer no dia 28 de abril uma outra charge em que ele fala: já raiou a liberdade, no horizonte dele, pegando do hino brasileiro, né? Tem aí uma rima para a América Latina, porque lembremos que não era só o Brasil, né? As ditaduras da América Latina estavam em curso. Então, eu acho que na imprensa, o mais importante talvez fosse demarcar essa questão de que a grande imprensa pôde noticiar, não foi censurada, o que era uma coisa rara, digamos assim, né? Em função dessa perspectiva, né, da descolonização da África e do que isso poderia resultar. Uma outra questão que eu acho que é importante demarcar
é a questão do exílio brasileiro. Desde 64, mas principalmente desde 68, o ato institucional número 5, onde a ditadura se radicaliza, digamos assim, um pouco mais, né? Os membros, todos aqueles, em verdade, que lutaram contra a ditadura, tinham que dar um jeito de sair do Brasil, porque eles eram evidentemente capturados e torturados, e uma grande maioria mortos. Há até uma discussão a respeito da ditadura brasileira versus a ditadura argentina. A ditadura argentina teria sido ainda mais cruel. É difícil a gente medir isso quando a gente está falando de tortura e de morte de pessoas, né? Então, o que acontece é que, a partir de então, não apenas os que estavam vinculados ao PCB, né, ao Partido Comunista Brasileiro, ou ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ou aqueles que se alistaram nas diversas correntes, né, de grupos que empreenderam a chamada luta armada, mas também muitos professores, ali uma quantidade imensa de professores, eles foram caçados, né, eles tiveram os seus direitos não políticos, mas direitos de trabalho caçados logo após 64. Então, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, enfim, todas essas universidades assim, tiveram uma quantidade imensa de professores que foram impedidos de continuar atuando e tiveram que partir para o exílio. Então, esse exílio ele começa logo em seguida, a 64, mas ele se acentua a partir de 68. Num primeiro momento, o exílio brasileiro se desloca para o Chile, né? Uruguai, depois para o Chile, principalmente o Chile de Allende, né? Então, nós vamos ter o ex-presidente e o chamado príncipe dos sociólogos, Fernando Henrique Cardoso, que vai para o Chile, num primeiro momento, e outros tantos. Mas, em seguida, o país do grande exílio brasileiro é a França, realmente, né? A França é o país que recebe o maior número de exilados. A gente tem exilados até na Suécia. Um deles, coincidentemente, era o jornalista Fernando Gabeira, que foi trocado, inclusive, na luta armada, pelo sequestro do embaixador americano. E, em troca, ele foi um dos que foi trocado. O exílio dele acabou sendo na Suécia, mas ele estava em Lisboa no 25 de abril de 74. É até uma coisa que ainda há 2 dias atrás ele deu um depoimento sobre o fato de estar em Lisboa nesse momento e ter assistido o momento da Revolução dos Cravos. Mas voltando, quer dizer, o país principal era a França. Claro que não podia ser Portugal, já que estávamos sobre o regime ainda salazarista, sem Salazar, com Marcelo Caetano, mas não importa, né? Ainda que também o Brasil foi um país que recebeu exilados portugueses do regime salazarista, né? Desde os anos 50, mas principalmente nos anos 60, muitos deles atuaram nas universidades brasileiras, outros nem tanto, mas, enfim, a gente teve um número muito grande de exilados ou exilados por razões políticas, ou que simplesmente queriam ir embora porque não concordavam com o que viam, né, no regime de Salazar, entre eles o meu pai, aliás, diga-se de passagem. Bom, o que acontece? Não poderia ser para cá, né? Por isso a França acaba se tornando no grande país do exílio, dos exilados. Só que após 74, Portugal passou a ser uma possibilidade para exilados brasileiros, ou para aqueles que queriam se deslocar da França para cá, ou que ainda podiam estar no Brasil por várias razões, né?
de vir para Portugal. E a gente tem uma leva, dentre eles, eu vou só destacar o Márcio Moreira Alves, que era um deputado e um jornalista importante, né, que veio para Lisboa. E aí ocorre um jogo muito interessante, e é a última coisa que eu vou fazer a referência aqui. Qual foi o jogo político aí? O Brasil de Geisel, evidentemente, não gostou do fato de que membros do Partido Comunista Brasileiro e do partido e do PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, que é um racha lá do PC, estivessem em Portugal e, principalmente, estivessem organizando ações políticas em prol da abertura do regime no Brasil. Eu vou só lembrar também que para cá veio Leonel Brizola, cunhado do presidente deposto, João Goulart, né? Primeiro ele foi para o Uruguai, mas depois ele se desloca para cá. Ele era amigo pessoal de Mário Soares, então a ideia era reconstruir em Lisboa, e ele faz isso com a Carta de Lisboa, de 1978, o trabalhismo no Brasil. O Partido Trabalhista, de onde ele é originário, e ele cria em Lisboa o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Mesmo o momento, praticamente, em que Luiz Inácio Lula da Silva está criando no ABC paulista o Partido dos Trabalhadores. Né? Ele está nessa tentativa de criação de dois partidos, diríamos, de centro-esquerda. O governo, então, brasileiro não gosta dessa, não apenas do exílio, mas principalmente dessa articulação política que os exilados estavam fazendo em Portugal. E aí há uma troca enorme de correspondência entre a Embaixada do Brasil em Lisboa e a Embaixada de Portugal no Brasil, dizendo basicamente o fato de que tudo bem que Portugal receba exilados, mas não permitam que eles se articulem politicamente. E a justificativa é: o Brasil recebeu exilados do salazarismo na ditadura, eles eram bem-vindos, inclusive, mas eles não se articularam politicamente. Uma desculpa meio esquisita, mas que, digamos assim, funcionou. Porque também era complicado para o governo português criar um impasse com o governo brasileiro neste momento. Então, o que se fez? E aí o Márcio Moreira Alves tem um livro onde ele explica o exílio dele, ele descreve o exílio dele em Portugal, e a forma feita foi de não dificultar a ação política, mas sim dificultar um pouco a vida, né, digamos assim, ou seja, a documentação, o auxílio para que eles pudessem se estabelecer, né? E dessa forma, a pouco e pouco, o exílio brasileiro em Portugal, ele foi ficando mais difícil. Um parêntese. Para os filiados do Partido Comunista Brasileiro, né, as coisas eram mais fáceis, porque eles tiveram o apoio do PCP. Então, né, o PCdoB, como era uma dissidência, digamos assim, estou concluindo, era uma dissidência, esses ficaram mais, digamos assim, desamparados. E acabaram tendo que ou deixar Portugal e retornar ao Brasil, ou se dirigir para outros países. Tá? Por fim, a música do Chico Buarque, né? O Tanto Mar, eu até tinha trazido aqui, depois a gente pode no final terminar com ela. Tem duas letras, não sei se todos sabem disso, ele compõe a primeira logo em 74, ela é proibida no Brasil, ele só vai conseguir lançá-la no Brasil em 78, e aí ele faz uma mudança na letra. Não só
porque o tempo já era outro, já não era ou foi bonita a festa. Aí, o primeiro era no presente, o segundo já era no passado, mas também porque ele tinha naquele momento de 7/4, algo que ele já não tem mais hoje, evidentemente, mas ele tinha naquele momento a expectativa de que a revolução se encaminhasse para o lado mais à esquerda, digamos assim. Então, em 78, ele refaz um pouco a letra, porque tem para ele, uma certa decepção de que a revolução não caminhou tanto para o lado da esquerda como ele esperava. Acho que é isso, não tenho mais muita coisa para dizer. Muito obrigado. Extremamente interessante esta visão do que foi o 25 de Abril no Brasil e a questão dos exilados aqui e lá. Também houve exilados lá da ditadura portuguesa, Américo Tomar, Marcelo Caetano, foram para o Brasil e muitos outros. Também esse aspecto também é curioso. Exatamente. E nós agora, antes de abrirmos o debate, vamos ouvir o Guilherme de Oliveira Martins fazer um comentário final. Colocar a Revolução de Abril de 1974 em perspectiva nas suas projeções internacionais é algo de particularmente interessante, mas simultaneamente algo que exige uma séria reflexão. De facto, Samuel Huntington, ao colocar a Revolução Portuguesa de 1974 na origem da terceira vaga das democracias, de algum modo não terá ponderado todas as consequências daquilo que ele estava a referir. E quando falo de todas as consequências daquilo que ele estava a referir, eu reporto-me aos 3 fatores, os 3 Ds da Revolução Portuguesa que ganham hoje uma atualidade indiscutível. Eu diria até uma maior atualidade do que aquela que à primeira vista poderia aparecer. Democratizar, descolonizar, desenvolver constituem hoje elementos essenciais para podermos pensar numa nova ordem internacional. Ao contrário do que muitos poderiam prever, nós recuamos no que se refere ao número das democracias e no que se refere à qualidade das mesmas. Há um mal-estar relativamente a esse ponto e uma exigência de responder ao desafio de reforçar os direitos fundamentais, garantir um contrato social que responda nos países mais desenvolvidos à crise demográfica e, simultaneamente, também ao desequilíbrio que se gerou em virtude de uma fragmentação, uma certa tribalização e um paradoxo, que é a procura de uma nova lógica imperial, de que é exemplo o caso da afirmação da Federação Russa, mas que não pode constituir qualquer modo de resposta positiva relativamente aos desafios que nos estão lançados. Depois, a ideia de descolonização. E a ideia de descolonização representa pôr a África no centro estratégico, como um verdadeiro laboratório relativamente ao futuro. E se dúvidas houvesse, basta olharmos as consequências imediatas da guerra da Ucrânia e as projeções
desse conflito no próprio continente africano. Depois, desenvolvimento. O desenvolvimento que significa hoje desenvolvimento sustentável, que significa hoje tomada de consciência do aquecimento global, da destruição da natureza. De algum modo, por isso, Samuel Huntington, ao colocar, a meu ver corretamente, a Revolução Portuguesa na origem dessa terceira vaga, ele talvez não tenha tido plena consciência de que os 3 Ds que estão subjacentes à Revolução e que estão subjacentes ao programa das Forças Armadas ganharam hoje uma atualidade redobrada. Olhemos, aliás, o pano de fundo relativamente aos últimos 50 anos de evolução histórica. Em primeiro lugar, o surgimento das tentativas de integração aberta, de que a União Europeia e o Mercosul foram promessas e, de algum modo, são elementos que têm que voltar à ordem do dia, como recentemente o afirmava o presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva. O segundo elemento, a necessidade de lidarmos com um sistema de polaridades difusas que foi reforçado na sua instabilidade e incerteza pela sucessão da crise financeira, da pandemia e agora da guerra. Depois, a evolução dos fundamentalismos, a evolução de uma lógica que sucedeu ao 11 de setembro e que correspondeu à fragmentação no Médio Oriente, ao facto da Primavera Árabe ter sido uma tentativa de algum modo gorada por falta de mediação, a ausência de um sistema de compromisso estável com a Federação Russa na Europa Central e Oriental, a nova rota da seda, a afirmação da China, mas a recolocação do equilíbrio no continente asiático em virtude da incerteza que está gerada quer nos Estados Unidos da América, quer na fragilidade europeia e, simultaneamente, na dúvida que neste momento está evidenciada relativamente ao pós-guerra. Que soluções vamos encontrar, sendo certo que a Federação Russa é um país demasiado grande e influente para não poder perder alguns dos elementos fundamentais que caracterizam a sua influência, mas, simultaneamente, podermos considerar as soluções euroasiática e africana, de modo a que os direitos humanos, o equilíbrio institucional da regulação da paz, a reorganização da África e a nova perspectiva relativamente ao Atlântico, esse oceano onde vamos certamente encontrar novas formas de organização, novas formas de institucionalização. Democratização, descolonização, desenvolvimento, primado do direito, legitimidades do voto e legitimidades do exercício, preocupação com o combate das desigualdades, das profundas desigualdades sociais e simultaneamente, a equidade intergeracional.
a necessidade de percebermos que a justiça distributiva hoje só poderá construir-se se, por um lado, evitar as tendências de fragmentação e de desigualdade progressiva a que temos assistido e, simultaneamente, a resposta relativamente às questões ambientais. Quando o Papa Francisco salienta a importância desse combate que é um combate de sobrevivência, que é um combate que articula os vários fatores que estão subjacentes, afinal, a esse triângulo premonitório: democratização, descolonização e desenvolvimento, põe, no fundo, a tónica relativamente a essa atualidade. E a atualidade é a de que, em perspectiva, a Revolução Portuguesa pôs os elementos cruciais, os elementos urgentes, os elementos necessários para que possamos fazer da cultura da paz e de um equilíbrio entre os diferentes poderes no contexto do sistema de polaridades difusas algo que nos permita reforçar uma ideia de sociedade humana menos incerta e uma sociedade humana mais justa. Não temos aqui o Guilherme Martins para agradecer, mas evidentemente lhe vamos agradecer esta intervenção, que nos pôs algumas questões que eu acho que são muito importantes e que permitem, no fundo, abrir o debate a partir das duas intervenções. Foi esta relação entre processo de democratização, descolonização e desenvolvimento. Ora, no caso português, talvez fosse interessante discutirmos como é que isto se coloca hoje e como é que se coloca no Brasil e na Guiné-Bissau, mas também o olhar da Guiné-Bissau sobre o caso português. Porque, se nós pensarmos democratizar, hoje há, claramente, um debate em Portugal sobre o estado da democracia portuguesa, sobre a capacidade dos cidadãos de influenciarem a decisão política e, portanto, há como um impasse democrático, um déficit democrático. A Constituição portuguesa fala de democracia participativa e hoje os cidadãos sentem que a sua capacidade de influenciar os políticos e da sua voz ser ouvida é muito diminuta. Portanto, há aí um problema em relação à democratização que está, de certa forma, ligado à vaga populista. Esta exigência de ser ouvido, das vozes dos indignados serem tomadas em consideração, faz parte do debate sobre a democratização. Descolonização. Eu acho que a descolonização que se fez em 25 de abril de 1974 foi a de se aceitar a independência dos povos das colónias e dos povos das colónias terem dado um contributo decisivo para a independência, para a democracia em Portugal. Mas não se fez nenhum trabalho sério de desconstrução, de descolonização do discurso político em Portugal, do discurso sobre o Império, do discurso sobre a missão civilizadora portuguesa, etc., etc. Aquilo que eu referi ao luso-tropicalismo. Portanto, a questão da descolonização põe-se hoje numa condição nova, e aí o Tony podia-nos falar sobre isso, porque ele vive em Portugal e tem muito contacto com a sociedade portuguesa, que é terem surgido em Portugal vozes de afrodescendentes com intervenção pública, com capacidade, com voz. Isso é um facto novo, muito positivo da democracia portuguesa, mas há, em relação a isso, reações muito contraditórias na sociedade portuguesa. Não é? Há os que aplaudem, mas há aqueles que dizem, aqueles que eram invisíveis, hoje são visíveis e não aceitam essa visibilidade. Não é? E a terceira questão, que está possivelmente no centro hoje do debate sobre a questão do populismo, é a questão do desenvolvimento. Uma particularidade da Revolução Portuguesa, que está na Constituição,
é que a Revolução Portuguesa era a vontade, o consenso da Revolução Portuguesa. O consenso que está na Constituição é que é possível equilibrar liberdade com justiça social. Esse foi o grande debate pós-1974 em Portugal. Havia os que diziam a liberdade é a prioridade e os que diziam a justiça social é a liberdade. É a prioridade. O Edgar Morin, que refletiu sobre essa questão, diz é um absurdo pensar-se que é preciso diminuir a liberdade para se ter justiça social. Que era a ideia que havia em alguns setores políticos portugueses pós 25 de abril de 1974. Estes três debates, democratizar, descolonizar e desenvolver, também de certa forma existem no Brasil, e é sobre isso que eu também queria ouvir. Existem no Brasil, e eu não vou falar sobre isso porque está aqui uma pessoa muito mais competente para falar do que eu sobre a questão. Mas na Guiné-Bissau a questão da democratização não se deu, a descolonização deu-se plenamente e o desenvolvimento também tem um grande impacto. Se vocês pudessem responder de forma muito sucinta, situar esta questão de uma forma muito sucinta, depois abríamos a discussão à sala. E se calhar agora por ordem inversa, dava primeiro, não é por ser ladies first, mas é para seguir a ordem inversa das intervenções, que é uma boa prática. Olha, eu acho que essa questão entre liberdade, igualdade, justiça social, né, democracia e participação política, eu colocaria uma outra questão nessa ordem aí para a gente tentar pensar, que é o próprio capitalismo, o estágio atual do capitalismo, que, a meu ver, ele faz com que a luta histórica, que é uma luta desde o século XIX, né, pela igualdade de direitos, pela justiça social, ela perca força nos tempos atuais, muito em função do estágio que o sistema atingiu hoje em dia. Por quê, né? Então, isso faz com que, e aí a gente tem, no reverso da moeda, né, dessa fase atual do sistema, a gente está falando de quase que de um mundo que vai estar prescindindo do trabalho, né? É a robótica, é a inteligência artificial. Isso faz com que, no reverso da moeda também, aquele mundo que a gente se habituou, que a gente até lutou para que ele se implementasse, né? Onde houvesse uma participação cidadã, onde a população pudesse se fazer presente, pudesse discutir política, pudesse se interessar pela política e ver na política uma forma de conseguir diminuir, digamos assim, essas disparidades, não só entre países, mas dentro dos próprios países, né? Hoje em dia que eu estou falando, mas já de algum tempo, o século XXI mais ou menos marca, a meu ver, esse momento de inflexão, né? Onde já não existe a preocupação em formar cidadãos, né? Mas é informar cada vez mais consumidores, né? E onde se prescinde praticamente do trabalho, né? A cada vez mais, né? Cada vez mais são as máquinas, cada vez mais é a inteligência artificial. Então, eu não sei como é que a gente vai poder equacionar
essa questão aí. Eu vejo que hoje em dia a questão da liberdade, ela está cada vez mais assumindo um peso maior, né? Os direitos individuais, até os direitos das fake news, os direitos de falar bobagem, de falar coisas erradas, quer dizer, os direitos individuais estão, o tempo todo eles aparecem sempre em primeiro lugar. E a outra questão que envolve direitos de educação, direitos de saúde, direitos de aquelas questões básicas, né, do que a gente entendeu na luta democrática, ela vai ficando, a meu ver, meio que em segundo plano. E como também a vida, só para concluir, assim, a vida diária, ela está tão difícil, quer dizer, o trabalho cada vez mais difícil, há uma luta hoje em dia por trabalhar, por conseguir o trabalho, né? Então já não é mais a luta anterior, né? Porque cada vez mais a gente percebe no dia a dia como cada vez menos pessoas estão necessárias para o trabalho. E não estou falando só do trabalho, vamos dizer assim, em supermercado, em lojas, onde a gente já coloca as coisas ali, já não tem mais ninguém que nos atenda, mas também, cada vez menos vai ser preciso advogados, porque a inteligência artificial resolve as questões menores dos contenciosos, né? Cada vez menos médicos, porque o robô, inclusive, opera melhor do que a mão do cirurgião. Então, não sei. Mas, enfim, eu só trouxe mais um dado para perturbar e não para... Isso são questões para os próximos 50 anos. Não é? 50 anos, 25 de Abril, mais 50 anos para resolvermos esses problemas. Por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de acrescentar só duas linhas ao que eu disse sobre a questão do 25 de Abril e aos compromissos assumidos. Quando foi do Acordo de Alger, um dos pontos bem plasmados no acordo, os documentos rubricados pelas partes, todas, era a questão do cumprimento do Portugal democrático, do Portugal pós-25 de Abril, em relação aos militares que fizeram parte do exército colonial. E nada disso aconteceu. Eu não sou suspeito, mas sou testemunho de que, na verdade, o compromisso assumido ficou em letra morta. Aqueles homens e mulheres foram literalmente abandonados. E até hoje. A tal ponto que já criaram um movimento associativo de familiares dos antigos combatentes portugueses, que eles assumem-se como portugueses, e cujos direitos não foram devidamente acatados, não foram devidamente tidos em conta. Isso é mau. É uma nódoa no 25 de Abril, é uma nódoa, portanto, para os compromissos assumidos por ambas as partes. É evidente que o regime de Bissau, nesse caso, cruzou os braços. É um problema vosso, é um problema de Lisboa e vocês. Eu penso que poderia ter feito mais. O regime de Bissau, poderia ter feito um bocadinho mais, não é? Algum lobby, não é? E não seria de todo impossível. Por outro lado, na sequência do que disse sobre a resistência brasileira, Bissau, depois do 25 de Abril, transformou-se num autêntico mini Nações Unidas, dos resistentes às ditaduras, brasileiros, quantidade. Levaram o samba e encontraram o maior carnaval africano na Guiné-Bissau. Foi uma alegria e uma fusão de artes e de cultura fora de série. Deram contributos na educação, na alfabetização, na economia. O primeiro recenseamento da população da Guiné-Bissau foi liderado por um brasileiro, Ladislau Dober, que foi um resistente da luta contra o regime
militar no Brasil. O Diógenes de Oliveira, que morreu há cerca de 2 ou 3 meses. Eram tantos, muitos, não dá para chamar os nomes todos. E toda aquela vasta equipa do Paulo Freire, que deu um contributo enorme pelas causas que nós aqui já enumeramos. Agora, a nossa visão em relação a este Portugal democrático, eu penso que, se me é permitido, tem alguns déficits, comporta alguns déficits, mesmo em relação aos países amigos com os quais tem o acordo. E quando se estabelece acordo entre dois países, duas partes, é um acordo para os países, não é para governantes, de governantes para governantes, é para as pessoas. O sujeito principal de toda a ação da democracia são as pessoas. A liberdade, o respeito pelas diferenças de pensamento. E a nós, guineenses, quando vemos figuras que tudo fazem para contrariar a democracia na Guiné-Bissau e a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a serem abraçados e recebidos em festa em Lisboa, pelo regime de Lisboa, dói. Dói. Dói porque há uma história. E essa história, portanto, é uma história grávida de ensinamentos, rica em teses e em compromissos. E os compromissos devem ser observados. Portanto, é evidente que cada país, cada povo, cada regime tem o seu programa e o que nós conseguimos ler do programa do regime de Lisboa, nada diz que tem que ser assim. Portanto, eu penso que Portugal teria muito a ganhar, Guiné-Bissau teria muito a ganhar, e no conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa, que integram a CPLP, todos ganharíamos. Quer-me parecer que há um certo comodismo, porque eu acho que os regimes não devem sujeitar-se aos amigos que pisam os direitos, que pisam a cidadania, que não respeitam o pensamento e que ignoram os compromissos assumidos, no caso dos antigos combatentes do exército colonial português. Portanto, eu penso que esse compromisso tem que ser resolvido. Ainda há 3 ou 4 meses, a Avenida Cidade de Lisboa, em Bissau, onde se situa a Embaixada de Portugal, ficou cheia de gente reivindicando que o compromisso assumido seja cumprido. Eu acho que seria de bom tom para ambas as partes, até para também podermos ter mais espaço para usarmos essa nossa solidariedade e para podermos caminhar juntos, mãos dadas. Porque eu quando escrevi o meu último livro, andei muito metido aí no meio guineense, e o meu último livro tem muito a ver com o 25 de Abril, quando os escravos vermelhos desembocaram no Geba. E falei com muita gente da nova geração, jovens, miúdos que nasceram em Portugal e que se sentem perfeitamente marginalizados, mas não se sentem mais guineenses. Não falam a língua guineense, o crioulo. Não falam o português. Tem uma linguagem, tem uma língua própria, cheia de códigos. Apanha-se uma outra palavra do português, ou uma outra meia do crioulo da Guiné-Bissau, mas perfeitamente desintegrados. Eu penso que estamos a criar mais um problema, estamos todos, as partes todas, que não devia existir. Portanto, isso passa pela integração, passa, portanto, por uma justiça social e passa para encaminhar esses jovens para os caminhos da escola, do saber, do conhecimento. Bom, eu prefiro ficar aqui e não avançar mais. Muito obrigado. Quero perguntar a alguém, se alguém que esteja na sala quer levantar alguma questão pertinente. Tenho a impressão que o Rui estava com vontade de fazer um comentário, sem visto levantar a mão. O grande truque. Obrigado. Muito obrigado.
para já cumprimentá-los e, de facto, foram muito interessantes as exposições feitas e que incluo naturalmente também o Dr. Guilherme Oliveira Martins e dizer que foi muito interessante ver, no fim de contas, a representante de um país já com um grande passado, como é o Brasil, e que já viveu diversas épocas, pelo menos registadas, e um representante de um pequeno país, geograficamente, mas que sendo cuja pluralidade étnica pode ser efetivamente uma fonte de problemas, mas que tendencialmente eu tenderia a ver, não por otimismo excessivo, porque disso não sou, que essa pluralidade étnica se desenvolvida, portanto, no quadro da igualdade, que eu penso que é o principal escopo das sociedades hoje em dia, onde não há igualdade, não há liberdade, não há solidariedade, não há. E isso leva-nos para questões que são, parece saírem, portanto, da pequena localização para os grandes problemas, que há pouco a sua doutora, portanto, referiu, designadamente, a questão dos direitos individuais, a forma como hoje em dia se formulam os direitos individuais, não é? Como se nada tivesse a ver, nada, como se fosse um acto, portanto, de liberdade, que parte de um princípio que não contém, portanto, o pressuposto da igualdade, tem-nos levado a situações que cada vez se refletem mais na falta, que nos leva mais ao sentimento de que, de facto, as democracias estão a perder a sua qualidade, a perder muita qualidade. Se juntarmos a isto as questões tecnológicas, enfim, o projeto digital europeu, enfim, ultimamente o chat GPT, por exemplo, não é? Vemos que efetivamente há à volta do uso e do abuso dos direitos individuais, que no fim de contas não são direitos individuais, são no fim de contas uma excrescência, na verdade, de um poder legitimado, portanto, pela desigualdade, que há um abuso que está a ser utilizado como um instrumento fortíssimo contra as democracias. Temos que ver quais são as causas. Acho que é fundamental que se analisem as causas, e as causas estarão muito ligadas à questão que a sua doutora pôs há pouco, na verdade, sobre a situação atual, a fase atual, portanto, do capitalismo. Acho que nós deixamos de ser críticos muito cedo do capitalismo. Acho que temos que reformular, portanto, essa crítica. Há novos apetrechos, novos ensaios, novas mentalidades que podem, de facto, levar as pessoas a pensar que alguma coisa está profundamente errada quando uma grande empresa anuncia um grande despedimento e as suas cotações na Bolsa aumentam. Basta isto. Isto é a questão que, para mim, que no meu ponto de vista, portanto, já sou um idoso, não é? Representa o maior negrume no horizonte atualmente. Muito obrigado. Mais algum comentário da sala? Mais alguma questão? Por favor, temos aqui a senhora aqui. Boa tarde. Antes de mais, obrigada e os parabéns por esta sessão, não é? Tenho pena de não ver mais conterrâneos meus da Guiné-Bissau, eu sou da Guiné-Bissau, tal como o Tony, aqui nesta sala, e tenho exatamente, e vou começar a partir daqui, de não ver aqui mais dos meus conterrâneos e indo à parte final daquilo que o Tony disse relativamente à diáspora, a estes miúdos da diáspora que estão cá, miúdos adultos que estão cá, tal como eu, que também faço parte desta diáspora, não obstante não ter nascido em Portugal, e eles não estão aqui.
E nós estamos a discutir algo importante também para eles, não é? Onde é que eles estão? Alguma coisa falhou nos 3Ds, não é? Quando nós voltamos então aos 3Ds do 25 de Abril, não é? À descolonização, e quando há pouco dizia e falava de que a democracia, sim, foi implementada, claro, senão não estaríamos cá, não estaríamos nesta sala neste momento a discutir. A descolonização foi feita em África, claro, com toda a certeza, mas cá em Portugal não é? Nós continuamos com o mesmo discurso colonialista, não é? E não estou a falar que este discurso seja feito de uma forma maldosa, mas é porque nós também não fomos ensinados, eu, sendo africana, nem sequer tendo nascido em Portugal, dou por mim muitas vezes a ter este discurso colonialista. Fiz todo o meu percurso escolar em Portugal e não me recordo de ter visto no livro, pelo menos durante o ensino secundário, até o 12º ano, a palavra Guiné-Bissau. Eu recordo-me, no meu primeiro ano da faculdade, de alguém, eu que não sou de letras, minha área é completamente outra, ter dito: vamos deixar esta cadeira agora, porque não é assim tão interessante, que era matemática, e vamos ouvir um professor ali a letras que vai falar da África. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da Guiné-Bissau. Portanto, isto ainda continua a falhar. Os livros, os manuais, continuam com o mesmo discurso. Se estes miúdos hoje não estão cá, que esta nossa conversa que estamos aqui nesta sala a ter, e não estão cá, esta conversa é tão importante para eles perceberem onde é que nós estamos, foi porque falhou a descolonização. Eu costumo dizer que a um determinado momento nós fomos acantonados, mas neste momento muitos de nós mantemo-nos acantonados. Não é? Não há proatividade, porque não fomos ensinados a isso. Nós continuamos a ser os africanos. Muitos deles já não nasceram em África, não conhecem sequer a África. Não falam a língua. Eu estive 25 anos sem ir à Guiné-Bissau e quando cheguei à Guiné-Bissau percebi que eu não era guineense. Porque o mesmo discurso que eu ouvia cá, eu ouvia lá. Então nós somos de onde? Nós somos cá não somos portugueses. Lá também não somos guineenses. E acredito que também não serão os angolanos, nem os moçambicanos, muito menos os cabo-verdianos. Somos de onde? Do oceano? Então vamos acrescentar. Eu gosto de acrescentar um quarto D aos 3Ds. Só para chatear. A diáspora. É outro D. Deixamos de ter os 3Ds do 25 de abril e passamos neste momento, no século XXI, a ter um quarto D. Temos 4Ds e temos que falar da diáspora. Porque temos um contributo para dar às sociedades onde nós estamos inseridos. A nossa é esta, é o nosso espaço lusófono. O professor Adriano Moreira falou N vezes sobre o espaço lusófono, da importância do espaço lusófono. E peço imensa desculpa dizer isto, eu acho que a CPLP foi uma oportunidade perdida. Não demos importância ao espaço lusófono. Porque nós somos muitos, nós somos importantes, não é? Nós, as diáspora, que bebemos tanto da cultura e estamos a beber tanto da cultura, bebemos da cultura brasileira, não é? Bebemos da portuguesa. O Tony, muitas vezes, me tem levado e envia-me. Eu vejo a música guineense, hoje sou música guineense, a segunda música, muitas vezes, fico entediada. Ponho uma Amália Rodrigues a tocar, estou o dia inteiro a ouvir. Não é? Quem é que nós somos? Muito obrigado. Muito interessante. Desculpe, qual é o seu nome? Que não ficamos... Luísa Buscardino. Luísa Buscardino. Muito obrigado. Se não há mais questões... João.
a última, depois passamos Se calhar para cada um de vocês se podiam fazer uma autoavaliação, uma autoavaliação de cada um dos 3Ds em que cada um dos países está, qual é que está melhor e qual é que precisa ser mais desenvolvido. Eu pergunto isto porque pronto, temos esta questão do capitalismo que se está a desenvolver, mas depois temos uma erosão do Estado Social que vem da austeridade porque não temos desenvolvimento económico e a partir daí as pessoas começam a votar em pessoas que lhes prometem prosperidade económica e depois daí vem a erosão do Estado Social e fica uma pescadinha de rabo na boca. E pronto, então pedia-vos uma autoavaliação para cada um dos países. Muito obrigado. Nós temos que terminar isto às 8, temos mais 10 minutos, portanto, 5 minutos cada um. Agora, começamos pelo Tony. Eu vou alternando, mas pronto, mas o Tony... Vai fugir, não, né? Não. Então, Maria Emília, por favor. Desculpa. Eu coloquei a questão porque essa é uma questão que eu me coloco, né, todo dia. Como é que a gente vai... A gente tem um ditado no Brasil, não sei se esse ditado existe aqui, como é que coloca o guiso no gato, né? Ou se... É uma questão que eu me coloco, assim, o tempo todo, como é que vai trazer de novo à cena política a questão da justiça social, né? Porque cada vez mais eu percebo, no geral, as populações tendo puxadas para as questões individuais. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, para mim, de Portugal, do chamado Partido Liberal, que eu fiquei muito assim curiosa, digamos assim, porque que tantos jovens estavam se filiando e se alistando ao Partido Liberal. A explicação que me deram foi porque eles falam na questão de que, já que não há um emprego formal, né, já que você hoje fica com recibos verdes, enfim, tem várias formas, né, dependendo do país, os jovens têm interesse em que cada vez tenham que pagar menos imposto, porque, com isso, eles têm mais possibilidade de ter uma renda maior. Então, para que o imposto para o Estado, já que eles, né, não recebem as outras coisas ou recebem menos do Estado? E eu confesso que eu fiquei assustada, mas entendo que esse é o panorama. Agora, não sei, né? Quer dizer, a gente costuma dizer que a história se faz com o povo, mas se faz também com os governantes. E aí, só para colocar mais uma questão aí para a gente pensar, eu acho que a gente vive um tempo também de lideranças políticas fracas. O termo é esse mesmo. Eu acho que há pouca lideranças políticas preocupadas com questões que envolvam os seus países e a integração real e efetiva. O caso mais recente aí do Brasil, né? Acho que todos conhecem o quanto a gente andou para trás no governo Bolsonaro, né? O quanto a gente tinha conseguido um certo grau de melhoria, né, de integração social, de acesso à educação, ao sistema de saúde público, que era inteiramente gratuito, não se pagava nada, a universidade não se paga nada, né? E, de repente, houve um descréscimo contínuo, por exemplo, da universidade pública, né, vista como reduto de esquerdista, reduto de comunista. É engraçadíssimo esses termos em 2018, 2019, 2021, né, 22, 23. E uma excessiva valorização da universidade privada, por exemplo, da escola privada e do serviço de saúde privado. Os melhores, sem dúvida nenhuma, os melhores hospitais no Brasil são os hospitais privados. O Albert Einstein, o Sírio-Libanês, 2 hospitais de referência. Então,
Não sei, mas é uma questão que eu acho que a gente tem um sistema econômico que prescinde do trabalhador, essa que é a verdade, né? E a gente tem elites políticas que, claro, sempre estiveram vinculadas a uma elite econômica, não sejamos ingênuos, né? Mas que eu acho que elas cada vez mais estão aprisionadas, né, desse sistema. Elas não estão muito preocupadas com a integração. E o povo, essa que é a verdade, ou as populações, eu vejo cada vez mais indo para a defesa dos seus direitos individuais e menos preocupados com questões coletivas. Eu acho que a gente ainda tem uma certa preocupação com questões coletivas no que diz respeito ao clima, né? Isso ainda existe, assim. Mas, tanto que toda a Europa e uma boa parte da América Latina se assustou tanto com o povo francês na rua, que parece que o povo francês na rua é o último reduto dessa ideia, né, de que os direitos precisam ser defendidos a ferro e fogo. Não sei, mas essas são as minhas preocupações. Não tenho nenhuma resposta. Não sei como é que se amarra o guiso no gato, porque é difícil, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Tony, por favor. Eu vou ser breve, o tempo urge. Luísa, eu se calhar vou-te desiludir, mas como é que nós, os guineenses, podemos reclamar essa situação que tu aqui tão bem descreveste, se nós, no nosso país, das escolas infantis, liceus, academias, não se fala da literatura nem da cultura guineense? A própria história é distorcida. Nós temos um chefe de Estado, quando me perguntaram sobre a Amílcar Cabral, num país estrangeiro onde eu estava, eu disse, quem? Amílcar Cabral. Não conheço. Eu penso que fica tudo dito nesse aspecto. E aquilo que nós dizemos, o que nos vai na alma, o que nós reivindicamos, o que nós pedimos encarecidamente aos países nossos amigos, não só Portugal, todos, é que respeitem a guineandade, respeitem a nossa idiosincrasia. Nós temos uma história rica. Nós temos um caminho largo para todos andarmos. E se andarmos de mãos dadas, vamos lá. Porque já vimos no passado. Agora, é evidente que há uma parte de africanos, guineenses, angolanos e moçambicanos, que fazem parte da diáspora. Mas há uma grande parte, cada vez maior, de gente que não se assume como diáspora. Porque nascidos na Europa, nascidos em Portugal, e têm toda uma prática, todo um comportamento, toda uma influência local. A caatinga é outra. A sensibilidade epidérmica é outra. Quando um guineense teve que... Um guineense, um exemplo, não é? Aconteceu. Ser obrigado a provar e comprovar que era português, logo a seguir ao 25 de Abril, e que tinha tido funções diretivas num departamento do governo da província ligado a Lisboa. E até morrer não conseguiu ter a nacionalidade portuguesa. Até morrer, tudo que descontou na Previdência Social a partir de Bissau, não contou. Morreu pobre, morreu triste, morreu só, descaracterizado. E estas situações ainda hoje continuam. Nós temos uma organização que poderia aglutinar tudo isso e tratar com sensibilidade e o realismo que o assunto pede, que é a CPLP. Mas eu, num trabalho que fiz ainda há bem pouco tempo, os da diáspora africana não conhecem, não sabem o que é a CPLP. Aqueles que não são da diáspora
mas que sabem o que é CPLP, dizem que não presta para nada. Houve um guineense que me deu uma resposta. Disse, olha, é uma espécie de um rabo da cabra. Não tapa o rabinho e não abana a mosca. Portanto, eu penso que essas ilustrações, esse sentimento que vai na alma das pessoas, de uma forma tão transversal, é exatamente a prova dos 9, que a festa foi boa, mas a coisa está má. Belas palavras para terminarmos. Eu só queria dizer uma palavra e depois agradecer. A palavra, para não sermos tão... combinarmos aquilo que acho que deve ser a nossa atitude nestas coisas, pelo menos é a minha, que é um pessimismo da razão e um otimismo da vontade. Nós fizemos uma análise da situação política, das dificuldades todas, e essa análise, eu acho que é muito vera, está muito próximo da realidade, aquilo que disse Maria Emília sobre o individualismo, o enfraquecimento da ideia social-democrata, no fundo é isso, não é? Da solidariedade social, das políticas de solidariedade social, e, por outro lado, esta necessidade que o Tony nos traz de a descolonização ser levada até ao fim, em todas as suas dimensões. Aquelas que ficaram como pesada herança daquele período, que ele referiu, não é? Os guineenses que tinham servido no exército colonial português, e depois o que foi dito sobre a diáspora, sobre os que estão cá e a necessidade de haver uma descolonização cultural, uma descolonização também da narrativa histórica e um dever de memória em relação a isso. Eu diria uma nota otimista, algo que nós não dissemos. Porquê é que houve vaga democrática? Houve vaga democrática porque a democracia portuguesa triunfou. E eu terminava por aí este debate. É que em 74, 75, quando se deu a transição democrática portuguesa, a possibilidade, a consolidação da democracia ou o seu fracasso faziam parte do debate. E Kissinger, que era secretário de Estado americano, preconizou que Portugal fosse a vacina da Europa. Ou seja, que fracassasse a democracia em Portugal para que novas tentativas de combinar a liberdade com a justiça social não tivessem lugar, que era o compromisso histórico em Itália. Não foi assim. Portugal consolidou-se como democracia, consolidou-se como uma Constituição democrática que tem mostrado uma enorme capacidade para nós desenvolvermos uma sociedade democrática em Portugal, com justiça social, e por isso é que houve vaga democrática. Quer dizer, há uma lição da história, que é que se Portugal tivesse fracassado a transição democrática portuguesa, isto não teria servido de exemplo para ninguém. Pelo contrário, a Espanha não teria feito a sua transição democrática, a Grécia não teria feito, e assim os outros países do mundo. E eu lembro-me, porque muitos anos participei nisso, no quadro do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, quando ia à Europa Central, depois da queda do Muro de Berlim, ou ao Brasil, nos anos 80, toda a gente falava da democracia portuguesa como um exemplo. Porquê? Porque tinha dado certo. E o que deu certo, eu quero repetir, porque é, no fundo, a resposta a este problema que teve aqui no centro da discussão, foi combinar liberdade com justiça social. Isso é aquilo que está na Constituição Portuguesa, é o grande património da Revolução Democrática Portuguesa e é a resposta a muitos dos problemas que foram levantados aqui, e da justiça social faz certamente parte o trabalho de descolonização interno, o assumir, o combater o racismo em Portugal. Racismo que já não é só contra os afrodescendentes ou contra os africanos, é contra os dezenas de milhares de imigrantes que no Alentejo vivem na pior das condições. Isto é uma vergonha para o Portugal democrático e, portanto, isto mostra que temos enormes desafios a fazer em todos os domínios. Vamos continuar a discutir estas questões. Hoje foi o pontapé de saída, foi um ótimo pontapé de saída. Muito obrigado de novo à Maria Emília e ao Tony Checker por nos terem
permitido uma conversa tão interessante, também aos que intervieram da sala, os que seguiram por streaming. Esperemos que haja muitos que tenham seguido e que façam os seus comentários. E iremos, eu vi que a Maria Emília tinha aqui um texto todo preparado, vamos repetir o texto para publicarmos e para continuarmos e para continuarmos este debate sobre outras formas. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.